Porque eu quero falar com você hoje sobre nós sermos ativados pelo Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, Jesus estava ali com seus discípulos, e ele diz no verso 4: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês, pois João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E no verso 8 ele fala assim: e vocês receberão poder. Diga poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem o cobriu. Então Jesus falou isso para eles, e no momento que ele falava: ei, fica aí em Jerusalém, porque eu vou vir, o Espírito Santo vai vir, e vocês vão receber poder. E enquanto ele falava, ele subia. Imagina a cena, gente. Então esse momento era o momento em que Jesus tinha passado com os discípulos. Depois da morte dele, Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e durante 40 dias ele ficou com os discípulos. E a última coisa que ele disse foi: ei, fica em Jerusalém, até que do alto venha poder. Mas voltando um pouquinho, falando um pouquinho da história de Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Jesus foi enviado para essa terra, ele veio com uma missão. E a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória, e ele começou a viver aqui na terra como um homem. Que homem? Um homem comum. Como eu e você. Ele tinha todas as vontades que você tem. Ele passava fome, ele passava frio, ele sentia calor, ele ficava com raiva, ele ficava triste, ele sofria tentação. Porque a gente fala de Jesus como se, ele sentia vontade de fazer coisa errada. Ele foi tentado. Tentado significa que a pessoa, ela é tentada a fazer alguma coisa que o inimigo sabe que ela tem até uma vontade de fazer. Mas Jesus, por amor a mim e a você, ele passou 33 anos nessa terra sem pecar. Você tem noção? Isso é muito louco. O que motivou Jesus a viver 33 anos da vida dele nessa terra sem pecar? Por quê? Porque ele te amou tanto. Ele sabia que ele precisava morrer na cruz como um cordeiro imaculado, porque antigamente, para que os pecados fossem perdoados, eles traziam um animal, e o animal ele precisava ser imaculado, sem mancha, sem nada, para que então aquele animal fosse oferecido como sacrifício, e aquele sangue derramado pudesse então limpar o pecado do povo. Só que aquele sangue ele tinha um poder limitado. No dia seguinte, se o povo pecasse de novo, o que ia acontecer? Tinha que pegar outro cordeiro, matar, derramar o sangue. Mas Jesus, ele se entrega por mim e por você como um cordeiro limpo, sem mancha, sem pecado. E cada dia de Jesus nessa terra que ele viveu, todas as vezes que ele não pecou, todas as vezes que ele teve vontade de fazer alguma coisa errada, ele lembrava: não, eu tenho uma missão, eu tenho um povo que eu preciso salvar, eu tenho vidas que eu preciso resgatar. E esse amor de Jesus fez com que ele permanecesse. Ei, talvez você tenha entrado aqui nessa noite não se sentindo amado.
Talvez a sua circunstância atual, você esteja sendo cercado de algumas situações onde você não se sente amado. Mas ei, eu estou aqui nessa noite para te lembrar que Jesus te amou tanto, tanto, que Ele deixou de ser Deus, se esvaziou da sua glória. Ele continuava sendo Deus, porém Ele não carregava mais o poder de um Deus. Ele se esvaziou. Ou seja, Ele tinha as mesmas fraquezas, as mesmas limitações de qualquer homem comum. Então Ele abriu mão de toda essa sua glória, e por amor a mim e a você, Ele não pecou. Ei, todas as vezes que por algum motivo você não se sentir amado, você não se sentir amada, ei, se lembre daquilo que Jesus fez por você. E o amor dele é aquele amor que te persegue. Talvez você esteja aqui nessa noite e você, nossa pastora, mas eu já fiz tanta coisa errada. Ei, preste atenção, quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, Ele te perdoou, e aquele sangue foi derramado de uma vez por todas. Você só precisa se arrepender, pedir perdão, and that's it. Que loucura, né? A Bíblia diz que Ele olha para você e Ele não vê os seus pecados. Deus, quando olha para você, Ele não vê os seus pecados. Senão, meu irmão, você estava frito. Ele vê o sangue de Jesus que te cobre, esse sangue poderoso de Jesus que te cobre. E Jesus viveu ali todos esses anos sem pecar. E com 30 anos, o ministério de Jesus então começa. E como é que foi dado início ao ministério de Jesus? A Bíblia diz que Jesus foi batizado nas águas por João Batista. E no momento em que Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo, em formato de pomba, pousa sobre Jesus. E Deus olha para Jesus e fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Naquele momento então, Jesus passa a ter o quê? O Espírito Santo de Deus. E ele passa a ser ativado pelo Espírito. Porque até então, Jesus, ele vivia uma vida comum. Ele era um carpinteiro. Ele falava de Jesus, ele falava de Deus, ele via a Bíblia. Ele estudava. Mas ele vivia como um homem comum, como qualquer outro. Mas no momento em que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, aí o negócio começa. No momento em que o Espírito Santo vem sobre Jesus, ele recebe unção, ele recebe direção, e ele recebe suporte para exercer o seu propósito. Ei, no momento em que você é cheio do Espírito Santo, você recebe unção, você recebe direção, você recebe suporte para que você possa exercer o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus, naquele momento, ele recebe a unção do Senhor. Aquilo que está escrito ali em Atos. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Lucas 3:22 diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: você é meu filho amado, com quem tenho prazer.
Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Então naquele momento, o Espírito Santo de Deus unge Jesus para que Ele consiga exercer o chamado e o propósito que Ele tinha para essa terra. Ei, o Espírito Santo é Ele que vai ativar o chamado e o propósito que Deus tem na sua vida. Você vai estudar? Amém. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Fazer carisma? Mas com certeza. A pergunta que não cala: quantos carismáticos nós temos aqui nessa noite? Tem que fazer. Mas o que vai ativar você a realizar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida é o Espírito Santo de Deus. É o poder que vai vir do alto. E quando Jesus ele recebe aquele Espírito Santo, ele começa a realizar milagres, maravilhas, e os discípulos começam a ser recrutados por Jesus, e eles começam a andar com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus dá aos discípulos autoridade para que eles também possam operar milagres, para que eles possam também expulsar demônios. Só que Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ah, meu querido, se você está aqui hoje, é porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. E hoje, Ele está assentado à direita de Deus Pai. A Bíblia fala que Ele intercede por mim, por você. E lendo sobre Jesus, vendo aquilo que Jesus fazia, o amor de Jesus, eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, o Senhor viveu aqui tantos anos, e o Senhor foi movido desse amor, o Senhor foi movido dessa compaixão, e é exatamente assim que nós temos que ser. Nós precisamos ser discípulos que, assim como Jesus, nós somos movidos pelo amor, movidos pela compaixão. Jesus, todo lugar que Ele passava, depois que Ele recebeu o Espírito Santo, todo lugar que Ele passava, Ele realizava milagres. E quando agora Ele sobe aos céus, Ele fala para os discípulos dele: ei, eu vou, mas virá um que vai batizar vocês com poder. Eu te pergunto: você tem sede do poder de Deus? Você tem sede do poder de Deus? Porque ter sede do poder de Deus é ter sede em ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque olha só, tem gente que quer receber o poder de Deus. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo. Mas tem gente que quer ser como aqueles da multidão. Jesus, quando andava, Ele curava. Jesus, quando andava, as pessoas tocavam nas vestes dele, e dele saía virtude e saía cura. Ei, quando você tocar em Jesus, Ele vai te curar. Quando você passar por Jesus, Ele vai te abençoar.
Porque Ele é movido por compaixão. Todas as pessoas que passavam por Jesus, elas eram abençoadas, mas existe uma diferença daqueles que querem viver no meio da multidão, apenas tocando nas vestes de Jesus, apenas tocando no cabelo de Jesus. Ei, Jesus, eu não quero nada com você não, eu só quero uma bênção. Eu só preciso de uma cura. Eu só preciso pagar uma dívida. Eu preciso de uma porta de emprego. Ei, Jesus. Jesus vai te dar. Porque Ele é movido por amor, por compaixão. Ninguém que passa por Jesus não é abençoado. Todo mundo que cruza o caminho de Jesus é abençoado. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você que é aquele que quer um milagre, uma bênção, ou você é aquele que quer ser revestido daquilo que Ele carrega? Porque tem gente que só quer a bênção, mas tem gente que quer ser um canal de bênção. Pode aplaudir ao nome do Senhor se você é essa pessoa. Ei, as pessoas estão vindo para Jesus porque elas viram que dá certo. O homem é brabo. Eu quero isso, faz uma lista, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero tudo isso. Ei, Jesus, você pode me dar? Eu já te ensinei, existem princípios na palavra. Se você fizer isso, você vai receber. Você vai receber. Se você fizer o que está aqui, você vai receber. Mas o que Jesus está te perguntando nessa noite é só isso que você quer? É só isso que você quer? Um casamento, é só isso que você quer? Uma boa empresa, é só isso que você quer? Meu carro do ano, é só isso que você quer? Ei. Jesus está buscando aqueles que não querem só a bênção dele. Não. Desse está cheio. Jesus está buscando, Jesus está procurando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ele está procurando, cadê? Cadê aqueles que não querem só as minhas bênçãos? Cadê aqueles que não querem apenas colocar a mão no meu bolso para ver se tem alguma coisa? Cadê aqueles que querem se ajoelhar aos meus pés e querem receber desse poder? Cadê? Receber desse poder. Cadê aqueles jovens que têm sede da presença? É vigília, eu vou estar lá. Cadê? Mas eu estou cansado. Estou trabalhando tanto, eu estou cansado. Jesus está falando, cadê
Cadê aquele povo que tem sede da minha presença? Cadê aquele povo que tem sede em ver a manifestação do reino? Cadê aquele povo que quer ser como Jesus foi? Jesus deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou a sua glória. Ei, você está confundindo o que é evangelho? O evangelho é deixar a glória, é morrer para si mesmo, é viver em humildade, é ser servo de todos. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É o evangelho de Cristo. Jesus, Ele foi aquele que serviu a todos. Jesus, Ele veio aqui para servir, Ele não veio para ser servido. Jesus, Ele veio aqui abrindo mão da sua glória. Não, Ele não buscava outra coisa senão uma missão. Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito. Deus enviou Ele ao mundo para que você e eu não perecemos. E Ele quer levantar nessa geração homens e mulheres que têm sede da presença dEle. E Ele fala: ei discípulos, eu estou indo embora, mas fica aí em Jerusalém. Fica aí em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. E a Bíblia diz que os discípulos que tinham fome e sede ficaram, porque nem todos tinham. Muitos queriam só tocar nas vestes de Jesus. Fui curada, recebi a minha casa, valeu, Jesus. Muitos foram embora, mas 120 ali ficaram. 120 ali permaneceram, porque Deus deu uma promessa: ei, virá sobre você o meu espírito. Ei, quando Deus te dá uma promessa, permanece, porque vai chegar. Não desiste. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, permaneça, não desista, porque se você ficar, se você permanecer, você verá a glória de Deus. Os 120 ali ficaram. Eles ficaram. E ali em Atos 2 diz que de repente, o de repente só chega para quem está esperando. O de repente não chega para quem desiste. O de repente de Deus, ele só chega para quem está ali esperando. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, Ele disse que vai acontecer, mas eu não estou vendo nada. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, mas está tudo ao contrário. Mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e o de repente de Deus vai chegar na minha vida. Vai chegar.
falo isso? Quem não desiste tem testemunho para contar. Está aqui relatado porque os 120 ali ficaram. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Olha só, não veio vento, veio o som. Deixa eu te falar, tem horas que você não vai sentir nada. Você só vai ouvir. Estão falando. Você só vai ouvir o som. Talvez você esteja aí falando, aí sentar e falar assim: nossa, mas não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, existe um som neste lugar. E Jesus te fala: ei, você não está sentindo nada, mas creia no som que você está ouvindo nessa noite. Existe um som sendo entoado nesse lugar. E a Bíblia diz que de repente, como de um vento muito forte, veio um som do céu e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, fala comigo, todos, quem? Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Ei, eu quero saber onde estão aqueles discípulos que querem ser cheios do Espírito Santo. Não, eu não quero mais tocar apenas nas vestes de Jesus. Eu não quero só apenas ser abençoado, mas eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. E tomou todo mundo que estava lá. E aí as pessoas de fora olhavam e falavam assim: nossa, eles estão bêbados, meu Deus. E Pedro fala assim: não, cara, a gente não está bêbado, não. Paulo fala assim para a gente não se embriagar com vinho, mas para a gente se embriagar com o Espírito. O que significa isso? Que quando você toma vinho e toma muito, o que acontece? O vinho, ele toma conta de você. Então você fala o que o vinho fala para você falar, você faz, você perde a noção. O vinho, ele tomou o controle da sua vida. Então Paulo está falando: ei, não é para você se embriagar com bebida alcoólica, não, meu querido. É para você se embriagar do Espírito, ao ponto de
Você não vai fazer mais aquilo que você quer fazer, mas você vai fazer aquilo que o Espírito quer que você faça. Você não vai falar mais aquilo que você quer falar, mas você vai falar aquilo que o Espírito quer que você fale. Você não vai mais se vestir como você quer vestir, mas você vai se vestir como o Espírito Santo quer que você se vista. Isso é viver embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí Pedro fala assim: ei, não, a gente não está bêbado, irmão. E eles saem daquele lugar e a Bíblia conta que Pedro começa a pregar. Só que agora Pedro está como? Está tomado pelo Espírito Santo. Jesus não via a hora de poder subir aos céus e poder derramar sobre ele o Espírito Santo. Porque finalmente os discípulos saberiam o que é a grandiosidade do que é carregar a presença do próprio Deus dentro delas. Preste atenção. Pelo amor de Deus, eu quero que você entenda a grandiosidade que é você carregar o próprio Deus dentro de você. Pelo amor de Deus. Mas que Deus é esse? Não, o Deus, sabe aquele que criou o céu, a terra, a lua, as estrelas, tudo que nela há, sabe? Então, esse Deus, ele decide através do Espírito Santo habitar dentro de você. E a gente anda na rua como se fosse qualquer pessoa. Não. O Espírito Santo de Deus quer habitar agora dentro de você. Só que agora Ele quer derramar sobre a sua vida o quê? Poder. Porque com o poder do Espírito Santo de Deus, você é ativado pelo Espírito. Então Pedro, quando sai daquele lugar, e o povo tudo falando: ei, vocês estão tudo bêbado. Pedro fala assim: não, preste atenção, a gente está sendo cheio do Espírito Santo. Ele fala: ei, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender dos maus caminhos. E a Bíblia conta que naquele dia 3.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Porque não era mais o Pedro de antes, era agora o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Era o Pedro revestido do poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia conta que Pedro, pelo amor de Deus, as pessoas traziam os enfermos para perto de Pedro. Sabe por quê? Porque a sombra de Pedro curava. E você olha para mim e fala assim: caramba, pastora, isso é surreal. Posso te falar algo? Está disponível para você. Está disponível para você. Jesus quer que a gente passe pelas pessoas e a vida dela seja totalmente transformada. Está disponível para você. As pessoas vão passar por você e elas serão curadas. As pessoas vão passar por você, elas serão libertas. O véu vai cair, porque não é você falando, é Jesus falando através de você. Eu estava ali em Salvador, pregando para a mulherada. Tem até uma aqui com a gente hoje. Uma reunião linda com muitas mulheres que não são cristãs. Um evento bem evangelístico. E no final veio uma menina falar comigo. E eu vi que ela ficava me olhando de longe. A Espírito Santo dizia: E ela falou: nossa, pastora, foi muito bom. Eu peguei na mão dela assim. Na hora que eu peguei na mão dela, o olho dela encheu de lágrima. E naquele momento o Espírito Santo me tomou. Porque eu não sei o que ela está passando, mas o Espírito que habita em mim sabe.
Eu pego na mão dela e falo assim: Deus está falando com você, né? Eu peguei na mão dela e falei assim: olha, o Espírito Santo está te falando nessa noite, nessa tarde, que não é para você entender. Você está fazendo perguntas, ele falando que ele não vai te responder. E aquela menina começa a chorar. Eu falo assim: o Espírito Santo está te falando, você não precisa entender nada, eu só preciso que você creia e que você se posicione. E aquela menina começou a apertar a minha mão, começou a apertar a minha mão, começou a apertar a minha mão. E eu falei para ela: e agora, seja você tomada pelo Espírito Santo de Deus. E aquela menina começou a apertar minha mão, ela se abaixava, e ela começou a ser batizada no Espírito Santo de Deus. Mas essa menina tinha entregue a vida dela para Jesus há 2 anos atrás. Mas durante esses 2 anos, muitos dilemas, muitas perguntas, muitos questionamentos, até que um dia o Espírito Santo olha para ela através de quem? De mim. Por quê? Porque eu tenho sede dessa presença. Só por isso, só por isso. Porque eu não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor que se renovasse todos os dias sobre a minha vida, eu não poderia ter capacidade de pisar neste lugar. Mas aquela menina, ela estava 2 anos no dilema, muitas dúvidas, muitos questionamentos, até que um dia alguém cheio do Espírito Santo olha para ela e fala: ei, chega de tanta pergunta. Você não precisa entender nada, você só precisa crer. E aquela menina é tomada. E eu fiquei sabendo que fazia 2 anos que ela tinha entregado a vida para Jesus, mas ela ainda não tinha se batizado nas águas, porque eram tantos questionamentos, tantas dúvidas. E o Espírito Santo pega aquela menina naquela tarde e ela fala: ei, pastor, eu posso me batizar hoje? Tem uma piscina aí? E fomos nós lá para a casa da minha amiga batizar aquela menina nas águas, que antes de ser batizada nas águas já foi tomada pelo Espírito Santo. Ei, é sobre isso. Jesus quer que você passe pela vida das pessoas e faça a diferença. Não. Chega de vir aqui só para ser abençoado. Eu também quero, Jesus. Mas Jesus está falando: ei, eu estou buscando aqueles que querem ser cheios do meu poder. Eu estou buscando aqueles que querem ser a representação do meu reino aqui na terra. Eu estou buscando aqueles que querem andar pelas ruas e de repente o Espírito Santo vai falar assim: ei, fala com aquela ali, fala isso, fala aquilo, porque você não sabe, mas eu sei do que ele está passando, eu sei do que ele precisa, e hoje eu quero usar você. Ei, esse poder é disponível para você, esse poder está disponível para você. Por isso clame: enche-me, 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 Espírito Santo.